Olá, amigos do canal Priapos. Hoje, dia 15 de abril de 2020, eu não queria falar como o Dr. Wagner Reiter, mas como o paciente Wagner Reiter. Eu queria conversar com vocês por causa disso daqui. Faz um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo, e eu não gravo nenhum vídeo porque eu fui agraciado com essa doença do coronavírus, a Covid-19. E eu queria passar para vocês qual foi a minha experiência pessoal como médico, e acabei sendo paciente, e que teve confirmada a presença desse vírus no organismo. No dia 19 de março, há quase um mês atrás, eu comecei a sentir dores pelo corpo. Dores difusas, umas coisas estranhas, dor numa articulação, no punho, no braço, no pé, no joelho, na perna, dores que migravam cada hora em algum lugar do corpo. Nesse dia, eu tive que buscar meu filho numa outra cidade, porque estava começando a quarentena. Então me desloquei até São Carlos para buscá-lo, acabei dormindo lá, e nessa noite eu tive, além das dores, uma sensação meio febril. Não chegou a ser uma febre, mas um quadro subfebril. No dia seguinte, ele voltou dirigindo e eu acabei vindo praticamente o caminho todo do lado dormindo. Apesar de ter dormido a noite toda, eu voltei o caminho todo dormindo. Ao chegar em casa, eu estava sentindo essas dores pelo corpo, um certo mal-estar, uma coisa difusa, muito estranha. E digo para vocês, não tem nada a ver com gripe como nós conhecemos gripe. São sintomas completamente diferentes. Passei uma semana com esse mal-estar pelo corpo, sentindo dores, cada hora num local do corpo, dor no pescoço, dor no meio do tórax, dor para respirar profundamente, dor nas costas, dor nas juntas, dor nas articulações, no meio da perna, no braço, enfim, cada hora doendo um lugar. E passei uma semana assim. Depois dessa semana eu dei uma melhorada, melhorei clinicamente, então eu achei que não fosse nada demais, talvez alguma coisa que tivesse passado e enfim. Comecei a outra semana, até procurei atender alguns pacientes e estava me sentindo relativamente bem. A segunda, terça, quarta, quinta-feira. Na quinta-feira, no final do dia, comecei a ter febre, que até então não tinha tido. Febre de mais de 38 graus, 38, 38,5, calafrios, sensação de tremedeira pelo corpo todo, um mal-estar generalizado, dores, as dores pioraram, enfim, uma sensação muito ruim. Tinha também uma certa dificuldade para inspirar profundamente, sentir a dor no meio do tórax, no meio do peito, com irradiação para as costas. E fiquei tendo esse quadro febril que eu estava controlando até então com analgésicos comuns, a dipirona, que foi a da escolha. Até então não tive tosse, não tive espirro, não tive nada que lembrasse um quadro de vias aéreas superiores. Dor cervical e basicamente isso. Até que eu senti que sumiu o olfato. Passei a não sentir mais cheiro de nada. E de gosto também, não sentia mais gosto, sentia uns gostos estranhos na boca, não percebia o doce, o salgado, as coisas ficaram com um gosto meio plastificado, um gosto amargo, mudou completamente o paladar e não tinha olfato nenhum, não sentia cheiro de nada. Mas não é aquela coisa como a gente tem
uma gripe que entope o nariz, que você sente que está escorrendo o nariz e está todo entupido, você está congestionado e não consegue respirar e fica sem olfato porque não respira, porque está entupido. Não era essa a sensação, porque eu respirava normalmente, o ar entrava tranquilamente, apenas não sentia cheiro. Quer dizer, era uma coisa neurológica, uma coisa que estava afetando o meu nervo olfativo e estava afetando as vias gustativas. Não era uma coisa de secreção acumulada como acontece normalmente em quadros gripais. Sem espirro, sem tosse. A partir daí eu comecei a sentir uma certa dificuldade para me alimentar. Eu tinha fome, uma sensação de barriga vazia, mas toda vez que eu comia, a comida não descia bem e passei a comer em menor quantidade. E nessa semana em que aconteceu isso, eu perdi 6 quilos em uma semana, praticamente 1 quilo por dia. Comecei a emagrecer a olhos vistos. O quadro doloroso havia dado uma melhorada e comecei a ter alguns sintomas da parte gastrointestinal. Comecei a ter barulhos na barriga, aqueles que a gente chama de borborigmos, aqueles barulhos assim na barriga. E alguns episódios de evacuar mais amolecido, não chega a ser uma diarreia, aquela coisa de aquosa, não, apenas evacua mais e é mais amolecido, mas poucos episódios, uns 3 ou 4 episódios que eu me lembro disso. Tinha náusea, vontade de vomitar, mas não vomitava. A partir de então, passado mais um tempo, eu comecei a sentir partes do meu corpo como se estivessem adormecidas. Os pés estavam adormecidos, tem um nervo que corre aqui por trás do braço, segue pelo cotovelo e vem até esses 2 dedos, que a gente chama de nervo ulnar, e minhas 2 mãos estavam totalmente adormecidas nesse território do nervo. E cansaço, começou a me dar um cansaço muito grande, a ponto de eu não conseguir. Por exemplo, eu fui colocar uma toalha no varal e eu me cansei de pôr uma toalha no varal. Então deu um cansaço muito grande. E vontade de não fazer absolutamente nada, só ficar de cama, deitado, movimentando o mínimo possível. E aí eu fui melhorando gradativamente. Até que, depois de umas 3 semanas, eu estava melhor clinicamente e foi quando eu fui fazer o exame. Esse exame que eu fiz, que eu mostrei para vocês no início do vídeo, é um exame chamado PCR, em que é raspado dentro do nariz e na garganta para ver se pega partículas virais. E veio positivo para o Covid-19. Então eu tive contato com esse vírus. Eu tive contato com esse vírus, minha esposa teve, meus filhos tiveram contato com esse vírus e meu sogro, que mora no mesmo prédio que eu, com 82 anos de idade, mas em um outro apartamento, também teve contato com esse vírus. Não sei de onde veio, não sei de quem eu peguei, isso também acho que não tem importância, mas essa foi a minha evolução. Não tomei a cloroquina, não tomei a azitromicina, eu tratei apenas sintomaticamente. Isso significa que eu não recomendo? De jeito nenhum. No outro vídeo, no próximo vídeo, eu vou contar para vocês como aconteceu com as pessoas que estavam à minha volta, ao meu redor, e explicar por que eu não fiz uso da medicação. Mas, se eu olhasse para trás a partir do que eu passei hoje, talvez eu tivesse tomado a medicação, porque melhoraria mais rapidamente. Essa é a minha impressão. Mas acabei melhorando sintomaticamente, fiz o curso da doença, não precisei ir em hospital, não precisei ficar no UTI, enfim, não aconteceu nada, estou bem, estou saudável, não tenho mais nada, agora eu estou assintomático e voltando às minhas atividades normais. Mas foi quase um mês com essa doença. E eu digo para vocês, não tem nada a ver com gripe,
não tem nada a ver com doenças respiratórias que a gente conheça. É uma doença completamente nova que a humanidade ainda não teve contato com ela. Nunca na minha vida, em todos os anos de medicina que eu tenho, eu vi uma doença desse tipo. Nunca passei por uma doença desse tipo. Ela evolui em surtos, ela evolui pegando órgãos e sistemas difusamente e é uma doença diferente. É uma doença que age no corpo todo. Não é só nas vias aéreas, não é só na parte pulmonar, mas ela afeta o organismo por inteiro. Mas eu acho que todos acabaremos de uma certa maneira passando por isso, será inevitável. A grande maioria das pessoas deve passar mais ou menos desse jeito, sentindo poucos sintomas ou alguns sintomas que às vezes incomodam. Uma minoria das pessoas vão precisar tomar remédio e uma minoria, menor ainda, vai acabar precisando de suporte hospitalar, UTI, enfim, e pode-se dizer que dessa turma alguns irão morrer. Isso é inevitável. Esperamos que poucos, mas eu acho que se essa doença pega alguém que já está debilitado, que já tem alguma doença de base mais séria, mais grave, realmente a pessoa acaba não conseguindo resistir e acaba sucumbindo à doença. Hoje foi o paciente Wagner Reiter que conversou com vocês. Dei esse testemunho para vocês do que eu passei e os convido a assistir ao próximo vídeo em que comentarei a respeito das pessoas que estiveram ao meu redor nesse período e como foi a evolução. Até logo, abraço e nos vemos no próximo vídeo.